O assunto trânsito é sempre destaque na nossa cidade e, neste momento, mais ainda. Bem, olha, esse mês a Secretaria de Trânsito, inclusive, está lançando uma campanha e a gente até vai falar sobre ela, mas com toda essa alteração no trânsito aqui na nossa cidade, a CDL aproveitou e convidou, então, para vir participar do nosso podcast, o secretário de Trânsito, Wesley Sodré. Secretário, seja muito bem-vindo por aqui. E a gente já reforça, gostaria que você falasse, né, dessa campanha que está sendo lançada nesse mês. Qual o principal objetivo? Primeiramente, agradecer, Dani, mais uma vez pelo convite, né? Já estive aqui em outra oportunidade, em outra função, né? E agora, então, como secretário de Segurança e Trânsito. Uma pasta bem importante, né, secretário? É importante, o município que cresce muito, eu sempre gosto de falar nesse contexto, né? Sinop é diferente, é um grande desafio, mas, digamos assim, que a gente também não é novo nessa área, então é algo que a gente abraçou aí com bastante afinco, né? Estamos debruçados, empenhados, focados, tentando proporcionar aí melhores condições aí de tráfego aqui no município de Sinop. Secretário, é uma pasta que está bem alta, justamente por causa de toda a alteração que está tendo no trânsito também na nossa cidade, né? Imagino que seus trabalhos lá devem estar a todo vapor. Assim, eu sempre gosto de contextualizar Sinop, né? Sinop é um município que até recentemente, nos últimos anos, saiu de 100 mil habitantes, 120, 150, já está aí ultrapassando 250 mil, né, habitantes aqui na região e crescendo. Né, uma frota atual de 170 mil veículos emplacados aqui em Sinop, e a gente joga um percentual de 20% a mais de municípios emplacados em outros veículos que circulam no dia a dia aqui. Então, isso vai impactar muito fortemente, né, em vários setores do município, seja na educação, seja na segurança, seja na saúde e seja também, principalmente, no trânsito. Então, o poder público vai ter muita dificuldade, sim, de acompanhar esse crescimento vertiginoso. Eu falo assim, qualquer município que está passando por essa transformação sentiria essa dificuldade de acompanhar esse desenvolvimento. E Sinop não é diferente. Então, é um tema bastante atual a nível de Brasil, não é exclusividade de Sinop. E Sinop, é claro, tem muitos problemas, nos preocupa bastante, os indicadores estão elevados, o impacto é direto, principalmente na saúde. A gente tem conversado aí com alguns profissionais de saúde, algumas autoridades da saúde, diretores de hospitais, e eles manifestam essa preocupação com esse elevado número de acidentes, de acidentados que dão entrada em emergência dos hospitais, impacta diretamente na saúde. Então, a gente, como autoridade, como poder público, não podemos virar as costas, cruzar os braços e jogar a toalha. Não. Então, a gente tem, sim, a obrigação de correr atrás, de buscar melhorias, e a gente pensa que o melhor caminho, eu, pelo menos, sou muito convicto disso, de que a prevenção e a educação é sempre o melhor caminho, é a prevenção. Que depois que remediar, aí você vai ter um gasto dobrado. Então, acho que a educação é um caminho, a gente tem fortalecido esse departamento dentro da Secretaria, o Departamento de Educação e Trânsito, que tem lá uma guarda civil à frente, a Sandra, GCM Sandra, tem desenvolvido um importante trabalho, visitado aí escolas, empresas, enfim. E a importância que a gente quer mostrar que o importante é você chegar em casa, vivo, para a sua família, preservando a sua saúde, que o prejuízo de você sofrer um acidente é imensurável, mas o principal prejudicado é você. Que pode perder a vida, perde dias de trabalho, lesionado, há todo um desconforto para você e para os seus entes queridos. Então, é importante que você também abrace essa bandeira, essa campanha, comece a prestar mais atenção no trânsito, obedecer às regras, a sinalização, dirigir com cuidado, dirigir sem pressa, que trânsito é vida, não corrida. E, secretário, nessa análise dos números, vocês notaram ali que as motos estão bastante envolvidas, se destacando ali, pode ser um número bem, bem acima do que, comparando com os outros com carros, enfim. Como é que está? Não sei se vocês teriam esses números para passar também.
Assim, eu tenho números fechados do ano passado, que foi na média de 3 acidentes dia. Sim. Né? Acidentes com vítimas, né? Que o total de acidentes é muito maior, né? Mas muitos desses acidentes só envolvem danos materiais. Né? Mas é um número assim, impactante, são 90 acidentes mês, né? Ano passado. Em conversa com o bombeiro, também ali com o diretor do Hospital Regional, a gente percebeu uma tendência de aumento nesse primeiro semestre. Então, a gente está atuando para que segure esses números e haja uma tendência de queda. Mas é importante, primeiro ponto, conscientização. Né? Segundo ponto, fiscalização. Terceiro ponto, investimento. Então, são esse tripé que a gente tenta se calçar para provocar a melhoria no trânsito em Sinop. Mas é preocupante, são números impactantes, né? Mas lembrando, é uma tendência nacional. Não é só Sinop, não. Então, muitas vezes fica olhando Sinop como vilão, não. É um problema que a gente tem que atacar a nível de Brasil e aqui em Sinop nós temos que fazer a nossa parte. E o que a gente percebe também é que as pessoas usando a moto para trabalho aumentou bastante também após a pandemia, né? Quando começou o delivery, enfim. Então, às vezes, aquela pressa, chegar a tempo, enfim, a meta, tudo isso acaba influenciando? O volume de imigração, de aumento populacional aqui, o estrangulamento de trânsito, o investimento que é menor também nesse tipo de veículo, né? Então é bastante acessível você comprar uma motocicleta. Isso facilita, digamos assim, o aumento do número de motocicletas na rua, que é um meio de transporte mais barato. A ausência de um transporte coletivo eficiente no município colabora para esse aumento de veículos no trânsito, no dia a dia. Isso vai estar sendo atacado pela gestão também, com renovação do contrato com a empresa que obtém a concessão do transporte coletivo. Então, são vários pontos que a gente pode atacar para diminuir essa violência no trânsito aqui em Sinop. Temos um estudo lá detalhado de onde são pontos de estrangulamento que a gente precisa intervir. É um processo demorado, né? A gente vai entrar no processo licitatório, mas a gestão pública ela não é rápida como a gestão de uma empresa privada. Muito regulamentos, normas. São processos realmente desgastantes e demorados, né? Que são muita legislação que a gente tem que se ater. A gente vai estar numa conversa agora de adesão, né, para aquisição de semáforos e lombadas eletrônicas, mas são processos que realmente não é do dia para a noite. Então, são processos demorados. Para você ter uma ideia, a gente pretende voltar à instalação das lombadas eletrônicas. Eu não gosto de falar de radar, porque radar tem um caráter arrecadatório, não é a intenção da gestão, né? O prefeito frisa muito bem isso, né? Que seja para atacar a redução do número de acidentes. Então, esse é o propósito da instalação dessas lombadas eletrônicas. E os pontos que a gente está escolhendo, assim que a gente conseguir fazer o processo licitatório, a adesão e a compra e a efetivação dessas lombadas, a gente vai estar atacando com 10 lombadas eletrônicas, cerca de 30% a 50% do número de acidentes hoje em Sinop. Então, a gente está com muita expectativa de a gente conseguir fazer essa aquisição. Aí, reforço, não é do dia para a noite, é um processo desgastante e muito demorado. E, secretário, dessa análise de vocês, quais foram os tipos de acidentes que vocês mais perceberam e os locais onde acontece? Às vezes, por exemplo, a pessoa está ali numa via, de repente vem outro, bateu atrás. Estava lá no celular, não viu, né? Então, isso acontece bastante. Ou então, assim, tá um carro passando do lado, de repente, acaba acontecendo uma colisão. Ou cruzamentos. O que mais acontece aqui? O que mais chega de registro até vocês? Falta de atenção, né, Dani? Eu acho que é o ponto principal, né? Está se avolumando esses pequenos acidentes. É difícil a gente apontar um local específico. Acho que a região central como um todo, pelo crescimento, né, acelerado do município, é natural que o aumento do número de veículos em circulação, né, vai congestionar o trânsito e provocar esse tipo de acidente, às vezes por falta de atenção, às vezes o motorista por um segundo ele vai olhar, né, o celular, por um segundo ele vai mexer ali no rádio do seu veículo para aumentar ou diminuir uma música
né, ele Perdeu a atenção. já perde a atenção e colide no veículo da frente. Às vezes algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, mas como que isso foi acontecer, né? Em lugares assim quase que improváveis, né? E aí realmente acontece bastante. É aquele 1 segundo de distração que provoca esse tipo de acidente. E que acontece bastante aqui na cidade? Acontece muito, bastante. Ontem mesmo eu estava deslocando ali na região do shopping e na minha frente aconteceu um acidente mais ou menos assim, como você está falando. Um veículo ia saindo do estacionamento do shopping, parou para observar, né, o trânsito da avenida para ele entrar. O veículo de trás, provavelmente, né, mexendo no celular, acabou colidindo na traseira e deu um prejuízo considerável para o motorista. Não, são pequenos gestos, né, que a gente pode estar se policiando também para evitar esses acidentes. O que preocupa a gente mesmo é excesso de velocidade. Então, muita gente andando muito apressado nas vias. Sim. Né, às vezes não se programa direito, sai atrasado de casa, quer chegar logo no serviço e acelera, quer descontar o tempo no trânsito. Não é o melhor caminho. É aí que ocorrem os acidentes que mais nos preocupam, mais grave, com maior gravidade e principalmente envolvendo motociclistas. E assim, às vezes tem algumas ruas, por exemplo, não a gente fala só de avenida, mas ruas em alguns bairros, em que elas se tornaram uma via ali que acaba interligando. Enfim, acaba tendo um fluxo maior. E acontece bastante acidente. Aí é onde às vezes a população fala assim, mas poderia colocar uma lombada. Como funciona para isso? Não é tão simples assim, né, secretário? Se eu fosse colocar todas as lombadas que eu tenho de pedido ali na secretaria, eu acho que eu ia inviabilizar o trânsito em Sinop. Então, a gente tem que ser bastante criterioso e ser responsável né, quando o assunto é esses obstáculos físicos. Né? Pelo código, é o último recurso. Né? Você colocar um obstáculo físico ali para você ultrapassar. Pense nas ambulâncias que estão deslocando com pacientes, muitas vezes graves, em direção aos hospitais. Vai ter da polícia, veículos de emergência para atender ocorrência de roubo, de homicídio, enfim. Bombeiros, né? Bombeiros, né, com suas ambulâncias, enfim. Olha a dificuldade que é ter para trafegar em Sinop, né? Sim. De a cada 50 metros você tendo que frear para passar por um obstáculo físico. Né? Então, chega a demanda para a gente lança a mão de um engenheiro de trânsito que vai no local, né, estuda se há viabilidade mesmo, a necessidade, e se vai cumprir a legislação pertinente a isso, né, a regra, né, se ali é pertinente ou não, se vai justificar a gente colocar um obstáculo físico ali. Né. Sendo viável, tendo a viabilidade pelo critério, né, técnico do engenheiro, aí a execução fica a cargo da Secretaria de Obras. Não é uma situação simples. Né. É caro você fazer uma lombada. Né, fica em torno de R$30 mil, por exemplo, uma faixa de pedestre. Então, a gente tem que ter certos critérios. É lógico, a gente preferia outros tipos de mecanismos para provocar a redução de velocidade, mas não sendo possível, como eu te falei, né, são processos caros, lentos e demorados. Aquisição de semáforo, aquisição de lombadas eletrônicas, que hoje é o mais indicado aí, né, pelo trânsito, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Né? Mas a lombada física, ele é um instrumento de redução, sim. A gente tem avançado dentro do possível, com muito critério, com muita responsabilidade. Aí eu volto naquele contexto, né, de Sinop. É que muitas vezes Sinop cresce tão rápido que muitas vezes vias ou bairros ou ruas que antes não tinha movimento, não tínhamos problema de trânsito, não tínhamos acidente, não tínhamos registros de acidentes de trânsito, passaram, né, a ser palco de preocupação. Né? Eu cito ali a Avenida de São Francisco, no bairro São Francisco, que foi um tema recente aí de polêmica, aí, que houve uma colisão muito forte envolvendo 2 motociclistas, diga-se de passagem, em altíssima velocidade, né? Contrariando as normas de trânsito. Tem limite de velocidade para aquela via. Mas, enfim, ali, né, há uma necessidade de intervenção para se reduzir a velocidade. O ideal era a lombada eletrônica. Não temos esse instrumento, teremos que lançar a mão ali de uma lombada física para provocar a redução de velocidade e, consequentemente, reduzir
né, o número de acidentes e o número de vítimas. Uhum. E, secretário, é referente à sinalização com a pintura, toda a Secretaria de Trânsito, então, que daí faz, a não ser caso da lombada, que precisa do apoio da Secretaria de Obras, essa outra parte, como que hoje está dividida a Secretaria de Trânsito? Vamos lá, assim, a sinalização, bairros novos, loteamentos novos, né, o loteador ele já entrega pronto, passa o projeto, é aprovado lá o projeto de loteamento, Prodeurbs, né? Uhum. Aí segue para a Secretaria de Trânsito para aprovação com relação ao projeto de sinalização. Isso fica a cargo do loteador. Esse loteamento sendo entregue e recebido, né, pela gestão, pela prefeitura, passa a ser responsabilidade, né, da gestão pública. A manutenção, alteração, melhorias, aí sim fica a cargo da nossa secretaria. Já precisa entregar com toda a parte de pintura, sinalização, tudo. Tanto a sinalização horizontal como vertical. Uhum. Isso. Aí, a partir do momento que foi entregue, recebido, dado o ok pela gestão, que ficou de acordo com o projeto, aí passa a ser responsabilidade da gestão pública, a sinalização, no caso, de responsabilidade da Secretaria de Trânsito. Nós temos uma equipe de sinalização, ela trabalha no período noturno, né? Temos dificuldade, como falei do contexto Sinop, né? A cidade cresceu muito, né? A estrutura da Secretaria precisa crescer de igual forma. A gente tem dificuldade de acompanhar esse desenvolvimento, né? Mas, enfim, a gente tem diuturnamente ali, período noturno, desculpe, nessa equipe, mas todos os dias está na rua, né? Seja trabalhando na sinalização horizontal como vertical, né? Se eu não me engano, são mais de 70 mil metros já de sinalização horizontal já feitas, mais de 1.000 placas de sinalização vertical já substituídas ou colocadas, enfim. É um trabalho contínuo, dinâmico, intenso, né? E é claro, dá essa sensação de que sempre há algo a fazer, né? A secretaria hoje, ela não é Secretaria de Trânsito, ela é Secretaria de Segurança e Trânsito. Houve uma recente alteração, né, na última reforma administrativa da Prefeitura, e ficamos com esses dois eixos, digamos assim. Eixo segurança, né, que envolve mais a atuação ali da Guarda Civil, né, municipal, com foco em fiscalização, né, seja na questão de trânsito, ou seja também da segurança pública, né? Hoje está havendo uma mudança de cenário e legislação a nível nacional, que as guardas civis passam a compor, né, o sistema de segurança pública, né? Tanto é que a gente está ali em processos de licitação para proporcionar um curso de formação para os guardas civis, para se tornar a ser uma guarda civil armada e poder atuar mais fortemente nessa questão de segurança pública, né? E tem o eixo trânsito, que aí envolve a infraestrutura de trânsito, engenharia de trânsito. Então, são dois eixos complexos e, vamos dizer, desafiadores. Bem, quando a gente fala de desenvolvimento da cidade, eu imagino que esse de engenharia agora ele está todo vapor, né? Eu acho que talvez com mais dedicação ainda, trabalho intenso, sim, secretário. A gente tem procurado, Dani, fazer uma aproximação bastante forte, né? Eu falo assim, é difícil a Secretaria de Trânsito trabalhar sem estar junto com a Secretaria de Obras e com a Prodeurbs, né? Então a gente tem que conversar todos os dias, né? Então tenho procurado isso, a gente acabou aproximando o diálogo, a comunicação com essas secretarias, o secretário Vilmar da Obras, né, secretária Sheila, né, o diretor lá, o engenheiro Júlio, né, o engenheiro Luiz Magnani, enfim, estamos fazendo uma força-tarefa, conversando diuturnamente, né, para promover essas melhorias. Não tem como eu avançar se eu não tiver obras junto comigo, né? Não tem como eu fazer um planejamento sem conversar ali com a Prodeurbs. Às vezes eu tenho um projeto bacana, mas eu preciso saber se está de acordo com o código de postura do município, né? Enfim, e não tem, muitas vezes eu passo o projeto pela gente, mas não somos nós que executamos, tem que ser a Secretaria de Obras. Então é um trabalho que tem que ser passo a passo, diuturnamente, junto,
conversando bastante. Recentemente intervimos ali na rotatória do Corpo de Bombeiros, que era um anseio antigo, né? Havia uma preocupação com aquela rotatória na Figueiras, né? Que havia ocorrido alguns acidentes graves, e havia um anseio ali da corporação do Corpo de Bombeiros, né, para retirada daquela rotatória, porque dificultava o deslocamento das viaturas, das ambulâncias de resgate ali. Foi um trabalho conjunto, sob, lógico, o aval e cobrança do nosso prefeito, do vice-prefeito também, mas ali um esforço conjunto, né, tanto da Secretaria de Trânsito como da Secretaria de Obras, né, para a retirada daquela rotatória, né, para resolver um problema que estava posto, né. Se foi erro de projeto ou se foi uma adequação, ou quem aprovou, eu não vou entrar nesse mérito, Dani. Eu acho que eu tenho que, se o problema está posto, a gente tem que procurar resolver. Né? Lógico, e adaptar ao cenário atual, né? Então a rotatória já não existe mais, então os acidentes que porventura ocorrerem ali já não pode botar na conta da rotatória, né? É lógico, tem que ter outras intervenções, né? Ontem mesmo fomos provocados pelo vice-prefeito, né, que nos cobrou uma alternativa de saída para aqueles bairros ali, né? Tem o Delta, tem aquela região cresceu muito, cresceu né? Muito, né? Tá ligando ali parte de condomínios, enfim, uma região que ainda está em amplo crescimento. Isso, a rotatória ela promovia esse acesso, né, aos bairros, né? Então a gente vai ter que criar uma alternativa, um retorno próximo ali, é lógico, tem que respeitar o cronograma da Secretaria de Obras, mas já está no radar, né? Será viabilizado sim esses acessos, né, com retorno, não simplesmente abrir um espaço, como a gente vê muito hoje na cidade, que são aqui esses cruzamentos em avenida, que eu acho um absurdo, né? Só provoca acidente. Foi exemplo do outro acidente recente que causou muita polêmica, né? No cruzamento da Figueiras com a Rua Roma. Isso. Né? O ideal é fechar aquele cruzamento. Ali é um ponto de conflito desnecessário, que só vai provocar acidente. Às vezes o condutor tem que andar 50 metros ou 100 metros a mais, né, para fazer o retorno, ele reclama. Mas é preferível você andar 50, 100 metros a mais do que a gente insistir numa travessia que, né, vai estar ali provocando acidente, muitas vezes perdendo vidas, como foi o exemplo daquele motociclista lá. E, secretária, aproveitando, falando dessa Rua Roma, ela acabou virando um corrimão ali. Então, assim, ela está interligando, é a Rua do Cartório, pega ali a parte da Bruno Martini e Figueiras. Então, o deslocamento, um dos principais acessos tem sido ela, né, que o pessoal está indo. Então, o que a gente vê, assim, os carros passando em alta velocidade, vários acidentes ali naquela rua também. Inclusive, esses dias até um carro bateu no muro de uma casa, né? E enfim, a rotina das pessoas acabou mudando e às vezes aquele bairro tranquilo que ninguém passava, devido ao crescimento da cidade, acabou gerando assim alguns problemas, né, como acidente ali naquela rua, né? É o que eu digo, né? Então esse é um exemplo que eu atestando o que eu disse aqui, né? Sim. A dinâmica do município muitas vezes acaba provocando essas intervenções rotineiras, né? Que a gente vai ter, que antes não tinha preocupação, agora a gente tem que debruçar e lançar a mão do engenheiro lá para ver o que a gente pode estar provocando de melhoria naquela via. Tem que te perguntar para ruas como essa, né? Que acabam mudando a rotina delas. O que se pensa? O engenheiro passar e verificar o que dá para fazer? Primeiro ponto, assim, o cruzamento ali da Figueiras com a Roma, a gente tem que, eu penso que tem que se eliminar. Fechar aquele cruzamento mesmo e forçar ali o condutor a buscar alternativas nas rotatórias, né? Que não são longe ali. Com relação à Rua Roma, vistoriar, o engenheiro ir lá, melhorar a sinalização, se houver necessidade de mudar algum sentido de rua também, mas isso eu tenho que lançar a mão do engenheiro de trânsito para ir lá fazer esse estudo. E várias ruas passaram por esse processo aqui na cidade também, né, secretário? Eu moro num bairro que tem uma rua que passou por isso, a Rua Genebra, no bairro Bela Suíça, né? Que antes era uma rua morta, um bairro morto. Sim. Né, que morria ali no fundo de uma reserva. Aí abriu um bairro no fundo, criou-se uma alternativa paralela a Tarumãs. Então, de um dia para a noite, passou a ser uma avenida. Exatamente. Lembro, na época, do secretário Sacramento, e foi reuniões e reuniões lá, que eu lembro da Associação do Bairro, provocou ali a construção de 3 lombadas físicas naquela rua.
porque realmente tinha uma praça, tinha crianças ali, enfim, havia uma preocupação, mas foi algo que a rotina de crescimento do município forçou-se o poder público a fazer uma intervenção no município, naquela rua. Naquela rua. Mas isso é uma constante, Dani. E eu sempre falo assim, né? Houve alguns apontamentos de vereadores na tribuna, alguns mais enfáticos. Eu recebo com muita tranquilidade essas demandas, com muito respeito, né? Até porque os vereadores ali, digamos assim, são os receptores, né, do anseio do povo, né? E é claro que a gente vai chegando aqui, a gente vai filtrar o que realmente é necessário, o que pode ser feito e o que é exagero. Aí vai ser função minha ali com minha equipe. Mas eu não tenho problema nenhum de estar ouvindo, né, de estar olhando diferente para algumas coisas. E ali eu sei que foi um pleito justo, interessante, a questão da Avenida São Francisco, né, para essa intervenção no sentido de fazer diminuir a velocidade. Inclusive hoje foi uma equipe lá para demarcar, né, os locais onde serão, né, colocadas as lombadas, né, físicas mesmo. Então, construir, acho que, se eu não me engano, 2 lombadas ao longo da avenida. É lógico que depois, a gente alocando e colocando a sinalização, a gente vai depender de um cronograma da Secretaria de Obras, mas será feito. Sim. Porque se não o fizer, o risco de acontecer novos acidentes é muito grande. Sim. Por imprudência que seja do motorista. Porque ali havia, naquele acidente que houve o evento morte, houve imprudência, sim, do motorista, infelizmente, com uma altíssima velocidade, que ali tem sinalização, né, estabelecendo o limite, mas, infelizmente, né, muitos motoristas não obedecem e acabam exagerando. É uma avenida longa, que proporciona essa possibilidade de se desenvolver uma alta velocidade, então a gente vai ter que intervir. Então, diferente, né, daquele acidente que ocorreu na Rua Roma, que ali foi, para mim, no meu ponto de vista, uma fatalidade, né? Poderia se eliminando aquele cruzamento, aquele ponto de conflito. Secretário, e quando a gente fala, então, de mudanças no trânsito, a BR-163, então, aquela região ali, como que vocês estão fazendo? Porque ali sim, né? Você tocou num ponto interessante, né? Eu assumi, acho que no pior momento, eu acho que é a função, né? Mas eu gosto de desafios, né? Sinop passa por esse crescimento vertiginoso, por essa transformação, e isso envolve um volume altíssimo de obras. Sim. Seja na 163, seja dentro do município, né? Então a gente está, esses dias mesmo, recebendo algumas ligações de intervenções ali na Tarumãs, pela companhia de água aqui, né? Aí a gente buscou essa aproximação com a diretoria lá da Água de Sinop. Precisamos saber, para que a gente possa informar. Então a gente alinhou com a diretoria ali, recebeu já um cronograma de obras por parte daquela empresa, mas essa é uma das que estão promovendo mudanças no município de Sinop. Isso altera trânsito, impacta no dia a dia. Alguns loteamentos que estão surgindo, né? Recentemente criou-se ali uma rotatória na Dremagem, né? Perto daquele bairro, no Jardim das Nações, próximo ao cemitério. Houve uma demanda, a vereadora Sandra nos procurou, fazendo alguns apontamentos, buscamos a secretaria que foi responsável pela aprovação do projeto. Bairro dos Pioneiros, será? Isso. Havia ali um questionamento, chamamos o engenheiro da Prodeurb, chamamos da Obras, chamamos o loteador, chegamos no consenso, houve uma pequena melhora, enfim. Mas isso faz parte do dia a dia. Mas tanto que impacta, né, no dia a dia do usuário do trânsito Sinop. Né? E o 63, a mesma coisa, né? Eu acho que é a obra mais impactante que a gente está tendo, né, com intervenções aí. Porque daí só não é na cidade, né? É todos que estão transitando na BR, né, secretário? São, exatamente. Impacta Sinop, né, diretamente. Né? Uma travessia de 40 quilômetros de travessia urbana, essa BR-163, que está sob intensa alteração, né, transformação, digamos assim. Sim. São obras que foram sonhadas, desejadas, hoje são realidades, mas o impacto vem. Trazendo melhorias também, só que até tudo ficar pronto, né? Precisa de trânsito, precisa de organização. É dor de cabeça, é confusão, é transtorno. É acidente. Mas eu acho que dentro da expectativa nossa, transcorreu até de certa forma muito bem, né? Eu digo ali do início, né?
havia uma preocupação muito grande com alguns pontos ali que causavam assim maior preocupação. Eu cito ali, né, o viaduto do São Cristóvão, a intersecção ali da MT-140 com 63, ainda nos causa um pouco de preocupação pelo volume de veículos que passam naqueles locais, mas tem se comportado de maneira conforme o esperado, até melhor. Né? Mas é transtorno, é dificuldade para o motorista, principalmente para quem tem que atravessar no dia a dia de um lado para o outro. Né? Até ficar pronto, a gente tem que conviver com esses transtornos. A principal alteração, né, acho que mais que impactou, foi a transformação das marginais em vias únicas, tanto a Eno Pepino como a João Pedro. Né? E eu costumo dizer, a opinião do trânsito, que se permaneça essa alteração e não mude mais, porque ela, mesmo com o trânsito da BR jogado para essas marginais, diminuiu consideravelmente o número de acidentes. Né? Aí eu imagino, quando tiver tudo pronto, vai melhorar mais ainda. Né? Há uma reclamação, uma preocupação com os impactos financeiros. Né? Tenho expresso todo o respeito, o cuidado com esse viés, essa bandeira, com as empresas ali, né? com essa bandeira da economia, né? Mas é preciso colocar na balança também a questão trânsito, a questão vidas, né, que estão em jogo aí, né? Então é preciso encontrar um equilíbrio que possa atender, não prejudicar os comerciantes, mas também que tem que se pensar ali na melhor alternativa para se preservar vidas. E o acesso deve facilitar também? Muito, né? Há uma reclamação por algumas entidades de classe que deveria se ter mais travessias do que está previsto, mas é lógico, né, que a partir de estando pronto vai se melhorar essa travessia de um lado para o outro, sem sombra de dúvida. Secretária, de que forma que vocês estão fazendo com o efetivo por lá, né? Quando tem essas alterações. Então, para controlar o trânsito, enfim, são vários pontos, não é só... as obras estão acontecendo em vários lugares. Então, como principalmente ali o da BR também, né, que que mexe bastante, vários motoristas, enfim, como que a Secretaria está se organizando, né, nessa parte? Boa pergunta, Dani. Há uma carência, sim, de concurso público, e isso o prefeito já sinalizou que quer promover. A Guarda não fez parte do último concurso, né, porque está havendo uma série de mudanças no estatuto da própria Guarda, né? Então tem que terminar esses ajustes. Quem está fazendo é a mesma empresa que conduziu o concurso lá da prefeitura, né? Está, digamos assim, na parte final da estruturação desse estatuto lá da Guarda Civil, que é para que então possa promover o concurso público, né? A gestão já sinalizou positivamente, então teremos concurso para a Guarda Civil. A gente precisa urgentemente aumentar o efetivo. Aí se tem a sensação, né, de cadê a guarda, né? Sim. Porque some, né, no volume de 250 mil habitantes e a grande demanda do dia a dia, mas tem se desdobrado, né? O comandante Campanharo, que está à frente da Guarda Civil, tem feito um trabalho com sua equipe, né, no meu ponto de vista, fantástico, fenomenal, trabalham muito, né, e tem se desdobrado, né, e isso tem contrapartida. O município tem promovido ali, né, escalas extras, né, para eles que possam dar conta dessa demanda. Eu lembro ali no início, no viaduto São Cristóvão, tive que colocar a minha equipe permanentemente ali, e como fazer isso, né, e atendendo a rotina do plantão do dia a dia. Então tinha que ter uma equipe extra ali. Não dá para parar uma parte e falar, não, agora vamos seguir aqui. Então tem trabalhado dobrado ali para dar conta dessa crescente demanda. E outra alternativa que a gente tem buscado é a parceria com as instituições. Essa semana mesmo está havendo aí uma campanha junto com a PRF e com a Rota do Oeste, focado em trânsito 2 rodas na rodovia federal. Por isso que eu falo, não é uma preocupação só de Sinop, não. Ela é a nível de Brasil, o trânsito em 2 rodas. E também com a Polícia Militar, né? Eu trago números aqui de fiscalização. Eu vou pegar a Lei Seca aqui como um corte aí de um case de sucesso. Né? Sinop tem batido recordes e recordes de fiscalização nesse quesito. 3 meses que eu me lembro ali de ter debruçado sobre esses números da fiscalização de Lei Seca, mais de 400 condutores abordados sem CNH.
E isso numa lei seca, a gente faz uma por semana, né? Sem falar em os flagrantes de condutores que conduzem seus veículos aí sob efeito de álcool, né? Também os números são bastante expressivos, mas eu lanço mão dessa análise, né? Então, há muita coisa errada ainda, a gente precisa redobrar e reforçar a fiscalização. Infelizmente, eu muitas vezes, analisando esses números, a gente conclui que é o crescimento vertiginoso de Sinop, muitas pessoas mudando para Sinop, e esse volume de aumento de pessoas, de veículos circulando dia a dia, né, vai impactar diretamente, e muito nisso vem uma leva de condutores ruins que não se adaptam e não seguem, não cumprem aí o que estabelece o nosso CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente precisa estar atento. E a outra estratégia nossa também é fortalecer essa união, essa tratativa, essa cooperação, né, entre as instituições. Guarda Civil, Polícia Militar, PRF, Polícia Civil, né, todos num propósito só de melhorar e proporcionar um trânsito mais seguro aqui no município. E, secretário, inclusive, assim, para as pessoas que vêm de fora, né? Muita gente vem consumir aqui, vem fazer uma consulta, médico, área da saúde, enfim, o pessoal, Sinop é um polo. De que forma que vocês pensam, assim, em trabalhar a esses motoristas que vêm de fora também, esse cuidado? Tem, talvez, algum planejamento, algo que vocês pensam? Dani, a gente, como eu disse, né, a gente vem fortalecendo, né, muito fortemente mesmo, o nosso departamento de educação de trânsito, né, que é voltado para isso, né, campanhas, palestras, e a Sandra, que está à frente com a sua equipe, tem feito um trabalho fenomenal, né, todos os dias tem atividades desse setor, né, promovendo palestras educativas em escolas, sejam públicas ou privadas, empresas. Muitas empresas têm nos procurado, né, para que a gente promova essa conversa entre os seus colaboradores. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma ali na Energisa, né, assustei com o número de participantes, foi fantástico, né, e eu vejo muita gente com sede de conhecimento, né, Sim. tirando dúvidas às vezes assim, tira ali a sua habilitação, alguma coisa passa desapercebido e não consegue promover essa direção segura no dia a dia, né? A Impasa mesmo a gente promoveu um ciclo de palestra ali dentro, foram 3 dias para conseguir atingir todos os colaboradores, né? Mas assim, é um esforço fenomenal. Eu acho que o ponto, né, focal disso é fortalecer essa questão preventiva, né? Não abrindo mão também de fortalecer, né, a questão de fiscalização, né? Não funcionou a parte de educação, né, vai pesar no bolso do motorista. Então a gente tem também procurado fortalecer, inclusive, né, com essa cooperação com outras instituições, a gente dá um enfoque também, né? Educação, fiscalização. E até campanhas em escolas vocês desenvolvem, né? Desde começando já pelas crianças, enfim, não só É uma briga, assim, muitas escolas aí querendo que a gente vá atender, né? Às vezes a gente não tem perna para atender todas, né? Mas essa faixa etária ali da pré-adolescência para adolescência é o principal público, né, que eu acho que consegue formar o caráter, né, formar a personalidade da criança, né, e com esse enfoque especial aí na prevenção do trânsito, né? Então acho que é interessante. Eu queria ter 3 Sandras ali, digamos, cada uma como coordenando uma equipe, né? Mas a gente vai chegar lá com fé e com muito trabalho, né? Atingindo as metas, os objetivos e conseguindo alcançar o maior número de pessoas possíveis, principalmente nesse enfoque de prevenção, que eu acho que é o mais bacana, né? É você prevenir para não ter que remediar. Bem, secretária, aqui fica o recado, então. Momento de campanha, de falar, de orientar. E depois disso, claro, vem fiscalização, vem ali a outra parte que acaba pesando no bolso também, né? Para quem seguir de acordo, não respeitando as leis de trânsito. E não é barato. Não é barato. A gente faz esse apelo, né, para que todos, né, façam parte dessa campanha, né? Trânsito é vida, não corrida. O objetivo nosso
é que você chegue vivo em casa, é que seus entes queridos não sofram a sua perda, né? Que você acompanhe o crescimento, o desenvolvimento dos seus filhos, né? Acho que não tem preço. Sim. Então, às vezes, você perde 5 minutos a mais no trânsito, né? Mas ganhar a vida inteira para passar a conviver com seus familiares e amigos. Né? Secretário, tem previsão para o retorno da fiscalização dos radares? Não tem como eu colocar uma previsão, porque é só uma ideia de retornar. A questão é complexo. A gente quer muito, a gente tem orçamento reservado para isso. A gente esperou o melhor momento, né? Tinha até uma oportunidade de a gente aderir a um contrato, mas a gente pensou a gente queria algo mais, então esperou não foi lançado ainda, mas está se construindo o edital de licitação ali pelo consórcio de municípios. Né? Então, quanto mais municípios aderirem, né, o preço tende a baixar mais e te dá um pacote maior de possibilidades. Então, a gente tem que falar com muita calma, não tem como fazer uma previsão, só que vai acontecer. Mas devido ao número de acidentes que voltaram a acontecer em alguns pontos, né? E devido às situações que a gente comentou aqui, a gente vai já se pensa em voltar? Alguns pontos a gente vai estar interferindo com a lombada física, por enquanto, né? Respeitando o cronograma de obras da Secretaria de Obras. Mas a questão dos semáforos e os radares está entre as prioridades da nossa Secretaria, né, para a gente implementar. Sim. Não depende da vontade do secretário. Eu, para mim, assinava esse contrato amanhã, comprava amanhã, né, mas a questão pública, ela é assim, ela é morosa, ela é lenta, ela é burocrática. Sim. A gente precisa respeitar esses passos para que não tenha, né, apontamentos pelos órgãos controladores amanhã. Então, é preciso respeitar isso, né? Então, é um processo realmente muito demorado, não é lento, não é quando a gente quer. Secretário, e quando a gente fala de trânsito, envolve educação, saúde, segurança, é um conjunto ali, né? É um conjunto. É por isso que eu falo, a estratégia. A estratégia é a gente fortalecer a questão educacional, né, e também fortalecer essas ações conjuntas, né, as parcerias com outras instituições, né, porque todas vão se beneficiar também dos seus benefícios se a gente conseguir atingir essas metas de redução. Né? Então é importante a gente fortalecer isso, trabalhar em conjunto, né? Focar nas metas, estudar bastante, que eu falo assim, eu estudo bastante os números, né? Então a gente tem bem mapeado isso na Secretaria. Não vou conseguir te falar agora, mas eu tenho lá, né, pelo setor de planejamento, estatística, né, esses números todos mapeados. A gente começou uma conversa bastante interessante com o bombeiro militar, né? Muitas vezes ela é a instituição que vai fazer esse primeiro atendimento, principalmente quando o acidente é com vítima, né? E muitas vezes assim não chega o conhecimento lá da secretaria, né? Então eles têm mapeado, a gente não tem. Então a gente começou a estreitar, né, os setores de planejamento da secretaria e do bombeiro, para a gente ter acesso em tempo real a esses números, né? E um canal também direto de comunicação. Olha, secretário, tem essa via lá, está tendo muito acidente, precisa de uma intervenção, né, no trânsito lá. Então a gente está criando esses mecanismos de comunicação, né, para a gente ter mais claro, mais mapeado os pontos críticos aqui do município. As parcerias, né? Sempre muito bom ter esse bom relacionamento também, né, secretário? Fundamental, né? Acho que a gente não anda sozinho. É um conjunto de situações, como eu disse. Sim. A Secretaria de Segurança e Trânsito não tem como andar sem conversar com a Secretaria de Obras, sem conversar com a Secretaria de Planejamento Urbano. Com a saúde. Com a saúde. A gente esteve reunido ali com o diretor do Hospital Regional, né, que passou uma série de informações. Não tem como a gente não conversar com a Polícia Militar, com o Bombeiro, né, com a PRF. É um conjunto de forças que a gente tem que somar e trazer isso de benefício para o cidadão. Bem, secretário, a gente agradece a sua vinda por aqui, né? E eu aproveito também e já deixo o espaço para as suas considerações finais, o recadinho que você gostaria, né, de repassar à comunidade também. Agradeço a oportunidade. Eu gostaria só aproveitar a oportunidade de reforçar o convite
para abraçar conosco essa campanha Trânsito é Vida, Não Corrida, né, direcionadas aos motociclistas, né, usuários das vias que circulam no veículo de duas rodas. Ok, secretário, obrigada pelas suas informações, pela sua vinda aqui na CDL, né? Falando um pouquinho dessa pasta, a cidade passando por bastante mudanças também, né? E o trânsito fazendo parte de todo esse processo e se reorganizando ali para manter, né, a cidade com essa organização, com um bom fluxo, com menos acidentes e com as campanhas que estão realizando o secretário repassando aqui para nós. E lembrando que eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.